O que dizem as minhas sapatilhas? Vem dar à sola com João Silva. Olá, cá estamos novamente para mais uma temporada do que dizem as minhas sapatilhas. Neste caso concreto, vamos abordar aqui temas mais direcionados então para a primeira prova, que vai ser dos 10 km. O primeiro tema que vos trago é o ato de dormir e vou apresentar-vos, ou apresentar-te, no caso, uma vez que estou a falar para ti, tu que não tens estado a fazer nada, tens estado aí a preguiçar no sofá, com o rabo já a ficar um bocadito mais cheio e sempre a dizer, eu não sei o que é de fazer, hei de mudar, pronto. Como já sabes, isto é para ti, é especialmente para ti e de alguma maneira parece que estou a falar para mim há quase 10 anos. No caso eu trago-te então, como te disse, aqui vou começar pelo lado fisiológico e nada melhor do que dormir. E neste caso trago-te 7 aspectos com os quais tu nem sonhas para a corrida. Parece que toda a gente vai dizer que dormir é muito importante. Na verdade isso virou moda. Depois disso apaga-se a luz e ninguém dorme. Há um lema muito impactante, no meu caso, eu já o conheço, que defende muito que o quarto serve para duas coisas. Sim, tens razão. Tu percebeste exatamente quais são essas duas coisas, é isso que está na tua cabeça. Não vou ser eu a dizer-te se tens ou não razão. Mas tirando essas duas coisas, é lá também que encontras o teu espaço, digamos assim, sagrado. Depois de um dia de trabalho, depois de toda uma estrutura de familiar e de uma estrutura pessoal que normalmente te vai levar às 10, 11 da noite completamente estourada ou estourada para a cama, há também ali um espaço, como eu disse, sagrado, que vai desde logo formar a tua incubadora de ideias, que te vai mudar o estado em que tu pensas na tua vida. Normalmente é reflexo desse mesmo estado e, portanto, é inevitável que ele se torne muito importante. Como também te disse, ou melhor, eu não disse ainda, mas é algo que é inevitável não dizer, a regeneração é promovida precisamente do sono. Não se trata de uma simples recuperação, não se trata de estar cansado e deixar de estar. Há processos fisiológicos dos quais tu não podes abdicar e é por isso que as horas a que dormes e o momento a que vais dormir todos os dias é verdadeiramente importante. Portanto, hoje em dia, fechar os olhos e aguentar durante mais ou menos 5 horas mínimo, e eu já estou a ser muito leviano porque o ideal seria dormir entre 7 a 9, e tu agora que vais começar a correr é algo que tens de ter em mente. O teu início deve andar, facilmente vais perceber com muita rapidez que 7 a 9 horas mínimo para conseguires adaptar-te à estrutura e à fisiologia de um novo processo que é a corrida. Como tu sabes, também há empresas a lutar pela tua atenção, por cada segundo dela, e depois também há empresas que medem o teu batimento cardíaco, o que também não deixa de ser bastante curioso. No meio disto tudo está a tua vida, está a nossa vida de uma maneira geral e o impacto que uma hora de sono tem, uma hora a menos neste caso, tem, por exemplo, na consolidação das nossas memórias e na forma como gerimos energia. E para ti que começaste agora e que estás agora também a revirar os olhos já meio doido com aquilo que eu te estou a dizer, passo a citar, deves ter pensado, isto é só balelas. Provavelmente. Fica a saber que entre treinar mais um dia ou tirar a manhã seguinte, por exemplo, para poderes descansar antes do trabalho, se tiveres em excesso de carga, o que eu te vou dizer é que deves não ir treinar no dia seguinte e deves optar por descansar. Esta é a parte mais importante e é a grande mensagem que eu nem sempre consigo pôr em prática, mas é aquela que eu acho que melhor se adequa. O sono é o nosso melhor amigo e os teus treinos, seja de caminhada, sejam de corrida, vão comprovar isso mesmo. Não existe uma hora certa, como eu te disse, existe um valor que anda entre as 7 e as 9 horas. Eu, por exemplo, consigo aguentar muito bem o dia com 7 horas de sono. Antigamente achava que eram 6, já percebi que com 6 não funciona muito bem, mas 7 aguento-me bem. Eu também ainda não tenho 40 anos, calculo que isto depois vá mudando à medida que vai envelhecendo, é um processo a ajustar. Mas houve aqui mudanças que eu tive de fazer. E houve uma altura em que eu, por exemplo, acordava às 5 da manhã e eu deitava-me em muitos momentos, às 8h30, 9 eu já estava a dormir. Aquilo tinha muito de sufocante e também muito, ao mesmo tempo, de disciplina. E neste caso eu pergunto, é logo a minha primeira pergunta e que eu depois quero que me respondas, seja nas reviews, seja nos comentários, que é: a que horas terias de deitar para poderes dormir as tais 7 horas? E com isto,
vamos lá então aos 7 aspectos. Primeiro, desde logo eu falo da minha experiência de privação e acho que deves fazer introspeção para aquilo que são as tuas experiências de privação. Eu desde muito cedo eu não tinha regras para me deitar em termos de horário, isso era algo muito complicado, eu só percebi mais tarde, mas eu deitava-me muitas vezes antes de ir para as aulas à meia-noite, por exemplo. Lembro-me que na altura eu comecei a viver sozinho, era 1, 2 da manhã e eu estava acordado às vezes a comer massa. É um pormenor interessante, porque eu na verdade jogava futebol na altura, então isso era muito importante. E lembro-me que andava muito grog, não tinha bem noção do que é que se passava, mas andava mesmo muito grog. Ora, depois comecei a trabalhar por turnos, as coisas, isto já na altura da universidade, portanto por turnos, e depois da universidade terminar, continuei nesses turnos durante algum tempo e aquilo foi bastante complicado, porque eu não sabia o que é que se passava comigo. Mas a dada altura, aqui já na parte dos treinos, eu comecei a notar que quando dormia pouco, na altura do nascimento do miúdo, do Mateus, o que eu comecei a sentir foi, eu ia na mesma, portanto a disciplina era o mais importante para mim naquele caso, eu ia, mas comecei a sentir que de facto as coisas não rendiam. Eu ficava sem energia a meio do dia já tinha de estar, e a meio do dia, estamos a falar, para mim o meio do dia naquela altura era se calhar às 11, 12 horas do dia. Portanto, meio-dia, 1 da tarde eu já estava completamente KO. E não tinha energia nenhuma, não tinha rigorosamente nada, adormecia em qualquer lado, isso também era algo complicado. Ali tinha alguns lives de narcolepsia e, portanto, esta é a minha experiência de privação e eu gostava que fizesses a introspeção em relação àquilo que aconteceu contigo. Depois, falo também que é ter uma experiência de sono completo e isto é outro aspecto que deves contemplar no teu sono. Portanto, depois de analisares a tua experiência de privação, vai ou faz uma experiência de sono completo. E o que é isto? Nada mais do que teres um mês, ou seja, 4 semanas seguidas, a deitar sempre à mesma hora, a acordar à mesma hora, no caso com cargas de dispêndio de energia semelhantes, portanto vai treinar, vai organizar a vida dos teus miúdos, mas sempre faz uma gestão dos teus hábitos de modo a poderes experimentar isto. Vê mínimo 6, 7 horas, eu diria 7, honestamente eu acho que o meu ideal é 7. Experimenta pelo menos 7 horas e vais ver que o corpo fica mais saciado, vais ver que os picos de energia são mais diluídos, portanto não tens ali nada de muito rápido e muito lento, é tudo muito gradual, deixa de haver desgaste extra e o teu pensamento torna-se também mais lúcido, os teus níveis químicos melhoram e a irritabilidade diminui e o teu desempenho fica mais estável. E isto é mesmo muito importante, tu vais notar uma diferença muito grande. Isto leva-nos ao terceiro ponto, que é a rotina. Ora, a rotina, no caso, estas duas experiências mostram que a rotina é fundamental para assegurar a estabilidade e que o corpo não funciona sem uma dose considerável de repouso. Portanto, quando o sono acontece em condições, o sono é um misto de repouso, reforço e melhoria. E a rotina é o ingrediente que permite esse ajuste fisiológico. Há muita gente que não gosta da rotina. A rotina é absolutamente essencial. Precisas de uma rotina e depois então sim podes ir diversificando e consegues ajustar em alguns momentos, porque quando tu sais da tua rotina depois há necessidade de voltar a entrar e portanto lembra-te sempre que este é o quarto ponto. Se não estou em erro, não, é o terceiro ponto e esta rotina é verdadeiramente fundamental. Stress em repouso, ou seja, estou um bocadinho cansado, diria mesmo que estou quase com vontade de dormir, mas não, ainda tenho aqui mais algumas coisas para te dizer neste episódio. Portanto, o stress em repouso é um bom indicador dos níveis de treino e também do repouso, uma vez que é um stress que é medido quando estás a descansar e quando estás a dormir, quando não estás em atividade rápida. Para tal só tens de utilizar uma app de monitorização ou um relógio desportivo. Portanto, vais monitorizar o teu sono e aparece-te lá um dos indicadores como o stress em repouso. E isto é importante, tu consegues perceber quais são os momentos do teu dia, depois associando aos teus hábitos, quais são os momentos do teu dia em que tu estás mais estressado ou menos estressado e quais são os níveis de stress ou a percepção de stress no teu corpo, que isso vai ter influência na forma como tu reages com maior irritabilidade ou menor irritabilidade. Ir com muito stress para um treino, por um lado é bom, porque na verdade ele vai diluí-lo. O treino vai ajudar a diluir os níveis de stress, porque há muita energia acumulada, o treino é excelente para isso. Agora vamos aos tipos de sono, que é outro aspecto a ter em conta, e os tipos de sono são 4. Desde logo temos o sono profundo, que é um estádio de repouso absoluto. Entraste noutra dimensão e não há nada que te perturbe esse sono. Normalmente deves olhar para aqui os relógios são muito bons, no meu caso eu uso um Garmin e portanto ele é mesmo muito bom.
Depois tens o sono REM, que é um estádio de consolidação de memórias e experiências do dia. Tem muita agitação ocular, portanto os teus olhos mexem muito, tu nem te apercebes, mas há aqui muitas memórias e experiências do teu dia-a-dia que vão aparecendo nesta fase. E isto é muito importante quando ele é interrompido ou quando ele é muito curto, significa que não consolidaste bem o que viveste no dia anterior. E depois as memórias conseguem ser alteradas quando tu lá vais novamente, quando tu as evocas novamente, só que demora-te mais tempo e se não tiveres prática, por exemplo, de meditação, é mais difícil. Agora, tipo de sono leve. O estádio é um estádio de descanso que é facilmente perturbável. Normalmente já estás ali numa fase mais vigilante, ainda não entraste em modo de vigília, ou seja, não estás no estádio acordado, que é um despertar prolongado, insónia ou acordar normal, e que pode ser intermitente, também pode ser intermitente a vigília, portanto convém ter esta distinção. O sono leve não é vigília, mas pode tornar-se rapidamente. Os mais importantes de preservar são desde logo o profundo e o REM, e normalmente quando uma pessoa acorda à meia da noite, são estes que são mais prejudicados. Então é importante ter isso em conta. Estes são também os que vão aumentar a qualidade de vida e a qualidade do cérebro a longo prazo, sem problema nenhum. Em relação aos sinais do corpo, um corpo mal dormido também fala, e eu falei aqui nos sinais do corpo, este é mais um dos elementos a ter em conta neste mesmo episódio. Portanto, os sinais do corpo são desde logo as câimbras, a rigidez muscular, as dores nas costas, o estado de ir, a tensão no pescoço, tensão no maxilar, batimento cardíaco acelerado, e no fundo, muita gente associa muitas vezes isto ao stress, mas não é de todo, e é importante que tenhas isto em conta, que faças uma vigilância grande, podes fazer um registro, podes achar isto tolo, provavelmente vais achar, mas se lhe des um bocadinho de tempo, dificilmente não vais ver relevância nisto, está bem? No caso destes sinais do corpo, gostava que também me dissesses nos comentários se detectas alguns deles em ti, dependendo também das fases em que te encontras. Portanto, o sono é algo fundamental, aqui em jeito de conclusão. O sono é algo fundamental, eu não trago novidades nenhumas em relação a isso, não inventei a roda. A minha experiência mostra-me que efetivamente eu tenho que dormir bem. Dormir bem implica todo um processo de visualização, por exemplo, ou a cabeça não fica livre quando eu vou dormir, mas o que acontece é que como eu projeto algumas coisas, quando durmo já consigo sentir a cabeça mais leve, as reposições de energia, o cansaço físico também ajuda. Esse é outro aspecto que tens de ter em conta quando começas a praticar desporto, e é outro aspecto que podemos pôr aqui, talvez o último, que é o cansaço acumulado que vai gerar maior necessidade de reposição de energia, ou seja, vai-te cansar mais, e isso é bom para te pôr a dormir mais tempo, para te pôr a repousar. Nunca te esqueças, tu quando treinas estás a regredir, porque estás a criar fissuras no teu corpo, mas é depois o sono e o descanso que te vão ajudar a progredir, porque são eles que vão repor tecidos, as fibras, tudo isso. No final de contas, o sono, como já percebeste, é essencial para repor tudo e para que o teu dia funcione em condições. Uma mudança de rotina é sempre uma mudança fisiológica. Por último, com isto na cabeça, eu pergunto: sentes essas dores de adaptação no teu corpo? Nesta fase já estás a sentir isso? Diz-me, por favor, nos comentários. E gostava de poder partilhar e que pudesses partilhar as tuas opiniões com os outros, ok? Obrigado, até à próxima. O que te deixou preso a este episódio? O João quer saber a tua opinião nos comentários. Subscreve e partilha, porque os teus amigos também vão querer estar a par da mudança.